questionou como ocorria a divisão social dentro de Roma? Será que tinham muitas classes sociais ou poucas classes sociais? Será que tinham escravos? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Pompeia, produzido em 2014. Vamos lá? Bom, galerinha, antes da gente iniciar o assunto sobre as classes sociais romanas, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho alguns vídeos onde eu falo sobre Roma. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo aqui, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você entra nesse vídeo aqui, ok? Bom, o Império Romano teve uma longa duração. Participou de transformações históricas, inclusive, porque foi muito longo. Porém, algumas características desse império perduraram durante os séculos que ele esteve ali no seu auge, tá? Dentre eles é a questão da classe social, que foi se adaptando às mudanças históricas que vinham ocorrendo, tá bom? Na sociedade romana, haviam duas grandes divisões sociais, as principais, tá? Que eram classificadas dessa maneira: cidadãos e não cidadãos, livres e não livres, tá? Vamos pegar agora a questão dos livres e dos não livres. Dentro dessa classe social, haviam outras duas divisões, tá? Que eram os nascidos livres, aqueles que eram livres de nascença, e esses poderiam ser cidadãos ou não cidadãos romanos, tá? E os libertos ou ex-escravos, que recebiam a sua alforria no longo da sua vida. Lembrando que a escravidão romana está muito relacionada à questão de dívida, principalmente, e perda de território. Alguma região perdeu seu território para o Império Romano, e aí as pessoas que não são introduzidas dentro da sociedade romana se tornam escravos. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a escravidão africana que ocorreu ali durante os estados modernos, é totalmente diferente, ok? Então, por isso que havia muito mais alforrias neste período do Império Romano do que ali no período dos estados, nações, quando houveram as colônias nas Américas, na África e tudo mais, ok? Bom, a sociedade romana era caracterizada por essas divisões e também tinha muito essa possibilidade de mobilidade social. Então, um cara que não era cidadão romano poderia se tornar um cidadão romano. Um cara que era escravo poderia se tornar um sujeito liberto. Então, havia possibilidade de mobilidade social, ok? Vamos entender isso usando o filme Pompeia, tá? O senador Corvus é um bom exemplo de um cidadão romano. Ele tem plenos direitos, né? Ele tem todos os direitos que um cidadão romano possuía e também tinha o poder em suas mãos, já que ele era o senador. Ele podia definir o que era certo e errado ali nessa sociedade, ok? Aurélia e os servos, que eram os nobres ali de Pompeia, que tem um projeto para atrair esportes e cultura ali para Pompeia, eles são os não cidadãos romanos libertos, eles são livres, né? Eles são sujeitos livres, mas eles não são cidadãos romanos, tá? Tanto que tem uma cena em que, quando o Severo está apresentando o projeto ali para o senador, ele fala, você até parece um cidadão romano, quem sabe eu te torne um cidadão romano? Então, aí mostra também essa questão da mobilidade social, que você pode se tornar um cidadão romano, entendeu? E ele não é um cidadão romano, embora seja um sujeito livre, tá? O Áticos, né, que é o escravo negro que vai combater com o gladiador Milo, a todas as cenas que ele fala, eu vou te matar na arena porque eu vou alcançar a minha liberdade, a minha última luta porque eu vou alcançar a minha liberdade, é um bom exemplo também dessa mobilidade social, que ele tem a promessa de que ele vai adquirir a sua alforria após a sua última luta, que seria com Milo, né? E, enfim, e aí tem a cena do filme que ele percebe que não é bem assim, né? Que ele foi meio que enganado. E tem o Milo, que é o escravo, que se tornou escravo porque o território celta foi conquistado pelos romanos e os celtas não aderiram aos desmandos de Roma, né? Então, por isso que ele se tornou um escravo desde criança. Quando um escravo conseguia a sua alforria, seus filhos poderiam se tornar um cidadão romano.
Tá vendo como há uma mobilidade muito grande dentro do Império Romano, né, dentro dessa sociedade romana? Não é porque você foi um escravo que o seu filho vai ser um não cidadão ou um escravo. Ele pode ser um sujeito livre e até se tornar um cidadão romano e aí adquirir os poderes plenos, inclusive serem eleitos para a magistratura romana, né? Então, há essa mobilidade muito grande dentro do cenário social romano. Agora a gente vai se atentar à questão das mulheres dentro dessa sociedade. Elas não eram consideradas cidadãs. Tanto que no filme Cássia, a Cássia, né, a filha dos Severos, ela é uma moeda de troca ali para o senador, né? Ela tem que meio que atender os desmandos dele para proteger a sua família, mostrando ali que ela não tem direitos plenos nem de decidir a sua própria vida, tá? Mas ao contrário das mulheres gregas, né, elas não ficavam reclusas, elas estavam ali na sociedade circulando, tá? Elas não podiam ocupar cargos públicos, mas elas participavam ativamente de campanhas políticas, né? Então elas estavam ali sempre articulando na sociedade. Essas mulheres, elas recebiam educação, por isso que elas poderiam participar dessas campanhas políticas. Inclusive, muitas delas escreviam poesias. No filme, bem no início do filme, a Cássia está voltando da cidade de Roma, justamente porque ela foi para Roma receber essa educação romana, entendeu? Então aí mostra que elas não vivem reclusas, elas estão circulando na sociedade, porém não têm os direitos plenos que um cidadão romano. Para o mundo romano, ser um cidadão é poder atingir cargos na magistratura, inclusive, tá? Então elas não podem, por exemplo, ocupar cargos públicos, né? Então elas não são consideradas cidadãs romanas, mas são livres, tá? Bom, durante a expansão do território romano, houve a necessidade dos cidadãos romanos ser classificados em ordens, os cidadãos romanos, tá? Essa classificação por ordens era definida através da riqueza e de reconhecimento social. Existiam 3 principais ordens, né? Que eram a plebe, equestre e a senatorial. Bom, os plebeus eram cidadãos comuns, os pobres, né, de todas as cidades. Eles eram considerados cidadãos romanos, porque eles poderiam votar e até ocupar cargos da magistratura, porém, eles eram pobres, tá? Lembrando que, vamos sempre lembrar que a sociedade romana possibilita mobilidade, então um plebeu pode se tornar um equestre, ou um senador e assim por diante, tá bom? Um equestre ou cavaleiros eram aqueles que possuíam posse suficiente para participar da cavalaria do exército, tá? Tinha uma certa renda mínima, tinha uma certa quantidade de dinheiro, assim, na sua vida, né? Vivia luxuosamente, vamos dizer assim. Eram basicamente os comerciantes. Eles não ocupavam cargos públicos, mas eles estavam sempre ali no meio da nobreza, negociando a nobreza, sempre com contatos com a nobreza, tá? No filme, ele é representado, esse sujeito, pelo Graucus, acho que é assim que pronuncia, que é o dono dos escravos gladiadores ali no filme, né? Ele tá sempre ali à redondeza da nobreza, não tem cargo público e é um cidadão romano, tá? Tem agora a ordem senatorial, que eram os nobres, únicos que poderiam se tornar senadores. Lembra no outro vídeo que os senadores tinham que ser da aristocracia? Então eles possuíam terras, propriedades rurais. E eles tinham uma renda mínima, eles tinham posses, tá? Eles não poderiam praticar comércio, porque não era uma atividade valorizada dentro do Império Romano. É meio contraditório, porque o comércio gera riqueza, mas não era uma atividade valorizada. Dentro do Império Romano, o que é valorizado é o status, e ter posse rural, propriedades rurais, era o que te dava status e que poderia te levar a um cargo de senador. Então, por isso que eles não poderiam exercer atividades comerciais, os senadores, tá? Vamos relembrar. Dentro de Roma, havia possibilidade de mobilidade social. Então, por exemplo, um plebeu faz algum serviço, ganha um dinheiro e se torna um equestre, porque ele começa a praticar o comércio, aí vai se enriquecendo esse equestre, e aí ele compra uma propriedade rural, e aí ele pode se tornar um senador. Tá vendo como há essa possibilidade de mobilidade social, tá? Além dessas 3 ordens que eu
que eu narrei aqui para vocês, que são as principais, existiam outras, o que facilitava ainda mais essa mobilidade social. Vou dar algum exemplo, tá? Alguns exemplos, que são os agricultores, os pastores, os mercadores, os cobradores de impostos e sacerdotes, putz, aí vai um monte, tá? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar de Roma. Vou usar diversos filmes, inclusive eu vou usar mais a série Bárbaros, filmes como Gladiador, Pompeia, Ben-Hur, Rei Arthur, então vão vir vários filmes. No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo e junto com ela eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma e o trailer do filme Pompeia. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades, lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar vídeo com algum assunto referente à atualidade, quando há algum assunto relevante na semana, tá bom? Muito obrigada!